Hoje você vai aprender que o racismo não é uma abstração sociológica. Ele tem consequências concretas e devastadoras na vida das crianças, principalmente na primeira infância. Você vai entender o custo físico e psicológico da exposição ao racismo, convertendo o debate de uma questão de justiça social para a questão urgente da saúde infantil. Meu nome é Flávia Gilene, especialista em relações raciais. Estou aqui para preparar você a se aproximar, intervir e transformar a sua relação com as crianças no que diz respeito ao racismo. Hoje nós vamos falar do impacto do racismo no desenvolvimento infantil, ou seja, algumas crianças têm o seu espelho quebrado, elas não conseguem se aceitar, elas não conseguem se identificar com a sua própria cor, com seu próprio fenótipo, com seu cabelo, com seu tom de pele. Você já ouviu falar do Núcleo Ciência pela Infância? Este núcleo tem pesquisas compiladas a respeito da primeira infância. E algumas dessas pesquisas demonstram que o racismo afeta não somente uma, mas múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Nas dimensões de saúde mental e identidade, a exposição contínua a mensagens de desvalorização pode levar à rejeição contra a própria imagem, construindo uma identidade racial negativa, uma baixa autoestima, além da ansiedade e da depressão. Por isso que eu disse para vocês, o espelho quebrado. A criança não se reconhece. Uma outra dimensão é o estresse tóxico. O racismo atua como uma experiência adversa crônica em nosso país. Quando uma criança vivencia essa adversidade por um longo período sem o suporte adequado de um adulto, pode-se desencadear este estresse tóxico. Esse estado de alerta fisiológico prolongado afeta negativamente o desenvolvimento saudável do cérebro, aumentando o risco de doenças crônicas, que podem ser cardiovasculares, pode ser diabetes e outras, como doenças cardiovasculares e diabetes na vida adulta. Outro ponto é o desenvolvimento cognitivo e social. O impacto do racismo pode restringir a capacidade intelectual da criança, além de causar problemas de socialização e inibição comportamental. Quando uma criança é desacreditada, ela não recebe nenhum incentivo, ela não percebe em relação a ela um olhar de expectativa positiva, o desenvolvimento cognitivo e social dela é extremamente prejudicado. O que acontece muitas vezes é que a criança negra vivencia um duplo sofrimento. Ela sofre não apenas a dor do ato racista em si, mas ela também sofre a dor do silêncio, da incompreensão, da falta de preparo dos adultos ao seu redor para lidar com a situação, o que agrava o trauma. Quantas vezes você já não ouviu uma criança que foi reclamar de alguém que disse do seu cabelo e a pessoa adulta a repreendeu dizendo que era só brincadeira, ou que não tinha nada a ver, ou que ela que estava imaginando coisas, ou mesmo que isso era mimimi. Por isso os adultos que têm sob seus cuidados crianças pretas e pardas precisam urgentemente compreender as nuances do racismo. E é aí que a parentalidade antirracista emerge não apenas como um estilo parental opcional, mas uma prática essencial de promoção de saúde e bem-estar infantil. Porque o desenvolvimento infantil ele é tão prejudicado quando existe essa exacerbada exposição ao racismo que apresenta possíveis efeitos nas crianças. Como nós já dissemos, ela tem problemas de socialização, ela tem falta de autoconfiança, dificuldade de aprendizagem, desenvolve ansiedade, fobia, depressão e, sobretudo, gera na criança preta e parda a rejeição da sua própria imagem. Em outras palavras, a conexão direta entre racismo e os desfechos de saúde mensuráveis, como o desenvolvimento cerebral e aquela predisposição à doença crônica, vão reposicionar esse problema, porque o racismo vai deixar então de ser uma questão apenas moral ou legal para se tornar um fator de risco para a saúde infantil, análoga a outras experiências adversas que as crianças podem sofrer na infância, que são também documentadas, como por exemplo, a negligência ou a violência doméstica. Assim, se você tem uma criança na sua casa e consegue perceber que as ações que ela sofre relacionadas ao racismo têm uma proporção inimaginável, ou que elas são mesmo inaudíveis, de tão cruéis que são, você com certeza vai querer agir mais e rápido para fortalecer a sua criança. Mas é um problema de saúde. Por isso é necessário começar o quanto antes a falar sobre raça e racismo dentro de casa. Entenda, combater o racismo é tão fundamental para o desenvolvimento saudável de uma criança quanto garantir a sua nutrição adequada, um sono de qualidade e um ambiente fisicamente seguro. Como diz o canadense artista e defensor da primeira infância, Rafi Cavoukian, se mudarmos o começo da história,
certamente mudaremos o fim dela. Se a sua criança já está com baixa autoestima, leia um livro para ela. Veja bem o que eu disse, leia para ela. Não coloque esta leitura para que ela faça. Este é um trabalho que precisa ser conjunto e depende muito mais de nós, adultos. A criança, quando você começa a ler para ela, ela vai se sentir importante, vai gerar uma conexão, ela vai se sentir amada e, conforme a leitura, ela vai se sentir representada. Nesse caso, eu sugiro o livro Bia, Tatá e Ritinha, Cabelo Ruim, Como Assim?, da escritora Neuza Batista Pinto. Espero que eu tenha contribuído com você neste episódio, deixando você entender que a aproximação, a interação e a transformação depende de nós, adultos. Até o próximo vídeo.